Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa live, né, trazermos os assuntos de conexão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui de onde que vocês estão falando. A Nel está lá em Montes Claros. Temos a Ione em Florianópolis. Também o Antônio Carlos em Guaíba. Viviane em Navegantes. A Renata em Belo Horizonte. A Luzia em Santa Teresa. Deixa eu ver quem mais. A Teresa em Campo Grande. A Roberta em Montes Claros. A Rita de Cássia lá na Bahia. O Arnoldo em Curitiba. A Ana Paula também em Curitiba. A Alessandra em Resende. Deixa eu ver quem mais. A Carolina em São Miguel, Santa Catarina. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que a gente tenha uma noite aqui de bastante luz, de bastante conhecimento. E para a gente começar aqui, eu queria perguntar para vocês quem já ouviu falar sobre esse assunto dos walk-ins, os entrantes, e também quem é a primeira vez que está ouvindo, né? Porque hoje a gente vai trazer algumas informações a respeito, algumas coisas a gente já conectou, outras coisas a gente ainda está conectando e entendendo esse momento de transição planetária, aonde sim, né, os walk-ins, os entrantes, eles têm um papel bem importante, têm missões específicas, né, para a gente estar entendendo melhor sobre esse processo, tá? Então, a gente vai abordar hoje aqui uma live específica sobre esse assunto. E para a gente entender, né, para a gente iniciar, os walk-ins, os entrantes, bem como o nome diz, eles adentram, né? Eles entram aqui dentro do processo planetário. Muitas pessoas também, elas têm um certo receio nesse assunto, ou às vezes têm até algum medo, porque muito se fala também sobre os entrantes, né, forçados, como os entrantes, vamos dizer, das sombras, aonde vamos dizer, alguma alma, ela ocupa o corpo, ocupa a estrutura de uma outra pessoa sem o seu consentimento, tá? O que que acontece, né? Esse tipo de manifestação, ele não é igual a um processo de walk-in. Isso tem mais a ver com obsessão, possessão, né? Do que propriamente com um processo de walk-in, com um entrante, né? Que isso envolve missões de alma. Então, a gente já inicia dizendo que todo walk-in, quando ele desenvolve, né, essa forma de vir participar aqui do processo planetário, é porque ele está em missão. E tudo isso faz parte de um plano encarnatório. E nós vamos explicar aqui nesse vídeo também sobre os walk-ins, né, etéricos, que eu acredito que isso não que seja uma novidade, porque nós já comentamos em algumas outras oportunidades, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre esse processo, tá? Então, então nós vamos abordar dessa forma, tá? Tem bastante gente que ouviu, mas não entendeu, tá? Nós vamos, então, destrinchar sobre esse assunto. O que que acontece? Para a gente entender planeta Terra, né? Planeta Terra, e isso até é uma forma interessante, né? De nós conseguirmos entender um pouco melhor esse assunto. O planeta Terra ele tem várias formas de vida, não somente a física. Nós temos vida, né? Vida espiritual em outras dimensões também. Então, quando a gente vai falar em população planetária, a gente até fez uma live já estimando a população planetária, tanto de encarnados quanto nas zonas astrais. Nós temos essa live aqui no canal. O que acontece? A população planetária, ela se desenrola em várias dimensões, sendo uma delas a fisicalidade, que é aqui onde a gente está. Existem muitos seres, né, que eles não estão dentro da estrutura planetária nesse momento. A gente poderia dar exemplos, né, como fractais de outros seres, como seres que não, vamos dizer, veio
uma parte da mônada, a outra parte não vê. Então, nós temos muitos seres que não estão dentro das estruturas planetárias nesse momento. E por que é interessante a gente entender isso? Porque sempre que nós vamos estar participando, né, de uma experiência de vida, nós vamos ter que nos adequar àquela estrutura daquele determinado planeta, daquele determinado lugar. Então, o planeta Terra, ele tem uma forma de corpos sutis, ele tem uma forma específica para as pessoas, né, para as almas poderem vir aqui e poderem, né, estar vivenciando experiências aqui nesse planeta. Essa estrutura de corpos sutis, ela é a mesma para todas as dimensões planetárias. O que modifica é a forma de interação. Por exemplo, na terceira dimensão, nós vamos ter o corpo físico, a estrutura física. Então, em outras dimensões, nós não teremos essas estruturas e tem as outras um pouco mais expandidas, tá? Só para a gente entender um pouco isso. Então, o que acontece? O que é um Alquim, né? Um Alquim, um entrante, é uma alma, como a gente diz, que ela vai realizar esse processo sempre em missão. Então, é uma alma que ela vai se utilizar da estrutura, né, por isso que a gente falou aqui planetária, vai utilizar dessa estrutura planetária para poder desenvolver alguma missão específica. A gente vai comentar primeiro aqui da parte que é mais interessante para nós, que é a parte dos encarnados. Depois a gente vai falar como que isso funciona dos walk-ins etéricos, tá? Então, as almas acabam encarnando, né? Então, vêm aqui para experienciar na fisicalidade, e em muitos momentos já se tem alguma outra alma, alguma alma, geralmente são almas afins, né? Almas que são da mesma mônada, ou almas que já se conhecem há um determinado tempo, ou pertencem a alguma mesma egrégora, né? Então, sempre tem características de ligação entre estas almas. E existe um processo, né, um plano encarnatório, pré-encarnatório, que estabelece, que já se sabe muito antes de encarnar que esse processo ele vai ocorrer. Existem algumas formas disso ocorrer, né? Não é tão comum de almas ocuparem corpos, trocarem de corpos na fase de infância e juventude. Por quê? Na infância e juventude, ainda não se definiu, ainda não se formou uma personalidade, né, total de consciência, quando se chega na vida adulta. Mas existem, né, walk-ins que eles vêm fazer essa troca ali na fase inicial de vida, né, entre infância e juventude. A mais comum é na fase adulta, que a gente poderia colocar por ciclos de vida, 21 até ali mais ou menos 39, 40 anos. É a faixa etária que a gente poderia dizer mais comum de terem essas trocas. Por quê? Porque ali a pessoa que encarnou, ela já desenvolveu uma personalidade, ela já tem traços familiares, ela já tem uma posição social, ela já tem, né, às vezes, uma formação, alguma coisa toda que vai definir uma característica para ela. Então, esta outra alma, ela vai vir para realizar essa missão já inserida, né, nesse contexto todo que esta pessoa viveu. E também é muito raro em outras fases da vida, mas aí seriam objetivos bem específicos, tá? Já acima, já em fases mais adultas. Existem também algumas formas desse sistema walk-in, né, dessa entrada acontecer. Existe aquela que tem a troca total. O que é a troca total? Vou tentar trazer esse assunto com exemplos aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil de se entender. Tá? A troca total, imagina eu aqui, né? Então eu vivi minha vida, sei lá, até meus 21 anos. Em 21 anos já estava no meu plano encarnatório, né? E veio uma outra alma, que essa alma geralmente ela é familiar a mim, e ela vem e faz uma troca total, tá? Ela vem e utiliza de toda a minha estrutura, né, aqui física encarnada, e esta outra alma, né, que estava aqui, o Henrique, que nasceu, que fez toda essa caminhada, ele retorna para o plano espiritual algumas vezes, dependendo
o campo energético, o quociente de energia, essa alma ela pode até retornar, né, para a sua família de alma, para o seu planeta, enfim. Mas isso depende de uma série de características. Então, essa seria uma troca total, tá? Quando o Alkin ele vem e faz. Mas não existe nenhum tipo, isso é bem importante a gente dizer, não existe nenhum tipo de invasão, não existe nenhum tipo assim, não, eu não dou a permissão, porque tudo isso já vem, tá? Nos processos pré-encarnatórios, isso já está lá no plano de alma, isso tudo já está por lá. Uma coisa bem característica, né, desse tipo de entrante é que depois de um tempo é como se mistura ali, né, as vivências que se teve em infância para o que se está vivendo agora. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes não vai se lembrar de muitas questões da infância, vai ter lapsos, vai ter poucas lembranças. Muitas vezes a própria família, né? Às vezes se tem um cônjuge, se tem um companheiro, né? Uma companheira, eles vão acabar estranhando os comportamentos. Muitas vezes vai mudar os gostos, tá? Os gostos por exemplo, de alimentação, por exemplo, de preferências, que tem muitas coisas podem estar modificando, são sutis, mas que você identifica num Alkin entrante, né? Nesse sentido. A finalidade disso é alguma missão específica, porque tem algumas almas que elas não têm não é que não tem capacidade, a forma energética delas é melhor que venha primeiro uma alma, ela faça todo esse processo e ela chegue para depois né, assumir, trocar, fazer essa troca, porque ela, vamos dizer, naquele momento ela teria melhores habilidades para fazer, principalmente nessa nova sustentação da grade cristalina, tá? Principalmente nessas formas energéticas. Então dá para dizer assim, geralmente os Alkins que entram, eles têm uma habilidade maior energética nas questões que são necessárias, tá? E depois eu vou explicar também o porquê que isso está acontecendo tanto agora aqui no planeta, tá? Uma outra forma que pode ocorrer esses entrantes, né, é a forma de troca por um período de tempo. Tá? O que seria esse período de tempo? E aí eu até vou responder algumas perguntas. Imagina assim, que tem sei lá, um fractal de um ser, tá? Um fractal de Ashtar, para dar um exemplo aqui, que ele precisa realizar uma atividade específica, tá? Ele precisa fazer algum desenvolvimento específico, trazer uma tecnologia, trazer alguma coisa aqui para o planeta. Então, ele vem, né? Ele vem porque é muita descida de energia, assim como a gente pegar, né, o próprio Jesus, né, Jesus Cristo, se a gente for analisar, se sabe muitas coisas que ele fez, porém não se tem muito conhecimento, né, das fases mais iniciais dele, como criança, né, a infância, a juventude, mais ou menos se sabe ali pela volta dos 30 anos do que ele fez, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Ou faz canalização, mas simples, mas às vezes não tem como fazer canalização, Vânia, porque necessita da energia aqui. Né? Então, o que acontece? Né? Como no processo de Jesus, ele veio fazer uma missão, né, de mostrar como se cura, mostrar como se faz. Então, ali é muito mais efetivo que uma alma adentre. Né? Só que a gente sabe, por exemplo, que o próprio Jesus, ele baixou muita frequência dele para ele conseguir adentrar num corpo de uma forma perfeita, de uma forma sem intercorrências. Não são todas as almas que elas conseguem fazer essa redução e vir aqui, né, ter uma estrutura em pleno funcionamento. A gente vê hoje muitos casos, né, de autismo, de várias questões que tem aí, por dissonância de rotação, por energias, né, que elas vibram, têm uma rotação diferente. Então, a gente vê, né, de várias formas aqui as dificuldades que os seres às vezes têm. Então, se tem às vezes um caminhar, né, aonde depois essa alma acaba vindo, entrando, e esse exemplo que eu estava dando agora, né, que são os entrantes que eles vêm por um período específico de tempo, vem, faz essa troca, a outra alma ela fica em estado, não é latência, que a gente não compreenderia bem, mas ela
ela vai, né, para uma outra dimensão, como se ela ficasse em estado de latência, se cumpre esse propósito e depois ela retorna. Então, esse também é um caso. Tem a troca total e tem essa troca momentânea, tá? E existe um outro processo que agora até ele se torna mais comum, que eu até gostaria de perguntar quem já ouviu falar sobre isso, que é o stasis walking, tá? Ou stasis entrante. A gente gosta de falar os dois nomes porque às vezes as pessoas perguntam, mas o que é o walking? Stasis, né? É quando se ocupa de forma simultânea, é como se fica trocando ali, volta e meia, os níveis de consciência. Eles vão fazer o processo junto. Não é que tem duas almas no mesmo corpo, mas elas trocam, né? Formas em momentos específicos ali. Então, essa forma estasis é uma forma que ela está ganhando, né, mais, como é que a gente pode dizer assim, mais número nesse processo de walking pelo momento planetário que a gente está vivendo. O que acontece? O planeta Terra, a gente sempre disse e trouxe as informações que é como se a parada aqui, ela tem uma resolução entre os que estão encarnados, né? A própria espiritualidade em si, ela não toma a iniciativa, né, de ação, ela monitora, né, ela monitora e auxilia, inspira, faz algumas formas necessárias. Mas eu estou lendo os comentários, depois eu vou pegar, tá? Mais para responder. Ela inspira. Só que tem alguns caminhos que a gente vai tomando de resolução aqui no planeta que nós não conseguimos energeticamente, consciencialmente, muitas coisas tocar da melhor forma. Então precisa, volta e meia, vir seres, né? Principalmente esses momentos que a gente está, que são momentos tensos, são momentos, né, que eles elevam, eles se escalam aqui no planeta em tensão, em formas perigosas, a gente poderia dizer, de resolução. Então, esses walk-ins, eles adentram. Quando a gente falou, certa vez, né, que, só para a gente não perder o gancho aqui, que não tinha como haver uma terceira guerra aqui no planeta, e que as informações, né, que a gente tinha, e até a gente compartilhou uma vez uma declaração de um membro, né, do governo americano, onde ele estava numa forma oficial, dando um depoimento, e ele, talvez tenham pessoas que se recordem disso, aonde ele falou mais ou menos assim, né, que estes seres, ele disse, eles têm a capacidade de anular a prontidão nuclear americana. Né? Não sei se alguém recorda disso. Então, nós temos seres, né, que espirituais, egrégoras espirituais, que trabalham nessa forma, como os comandos, né, como os comandos que atuam aqui no planeta Terra, mas nós temos também, né, os walk-ins entrantes, tanto físicos, aqui encarnados, quanto os walk-ins etéricos, que esses estão por trás da maioria desses desarmamentos. Não sei se alguém recorda disso, uma vez a gente comentou meio por cima sobre isso, né? Mas como que faz esses walk-ins etéricos? A forma quântica, tá? A forma quântica de operação de muitas coisas aqui no planeta, ela não se dá apenas de uma forma física, de uma forma que você tem, vamos dizer assim, teria a capacidade de apertar um botão e aquele botão iniciar um processo. Isso existe? Existe, mas existem walk-ins etéricos que conseguem, através de energia, desprogramar caminhos, né, que levariam ao apertar, por exemplo, um botão, a configurar, né, coisas para que tivesse. Então, muita gente vai perguntar, mas e por que algumas formas de ataque ainda são permitidas? Tá? Estas formas, tá, que ainda são permitidas é por desdobramentos que vêm além ainda. A gente já comentou, muitas dos conflitos que estão tendo hoje no planeta, eles são conflitos além, né, que eles já vêm de outros planetas, lá de Órion, vêm de outras formas. Então, a resolução ela precisa acontecer aqui também, tá? Então, nós temos essa forma também, essas três, tá? Que assume totalmente o corpo,
a que assume, né, de forma temporária, e a estasis, o alquim, que é essa forma aonde se ocupa de uma forma simultânea, tá? De uma forma simultânea. Não, se troca a alma mesmo. O que acontece, assim? Geralmente, a pessoa que é um alquim, essa pergunta tinha antes também. Tem pessoas que perguntam se o alquim, ele consegue ter consciência que ele é um alquim. Nem sempre. Tá? Nem sempre. Porque o que acontece? Muitas vezes ele se acha estranho. Muitas vezes ele não consegue entender o que está fazendo aqui no planeta, não consegue ter um sentido. Vou dar um exemplo assim, a pessoa foi lá, né, fez teve o andar da sua vida, fez uma formação, tem uma profissão, tem uma série de coisas que quando esse walking adentra, e ele traz consigo a sua consciência, né, a sua forma de expressão, misturada em traços energéticos de emaranhados que essa pessoa, né, essa alma que estava ali deixou, isso muitas vezes se torna confuso, embora o propósito ele vai seguindo um caminho magnético aonde ele vai acontecer. Né? Então você imagina, às vezes você tem uma pessoa, né, que ela, por exemplo, está dentro de um governo, está numa posição, né, de poder participar de decisões importantes, de alguma coisa nesse sentido, né, que adentra um alquim que tem maior consciência, que tem uma forma diferente, e ele consegue ter uma forma de solucionar aquilo muito melhor. Então, vai ter vários casos assim, onde os alquins, né, estão dentro das principais estruturas planetárias, estão participando desse ajuste, né, dessa nova forma planetária que nós vamos ter aqui, junto com esses alquins etéricos, né? Eu vou explicar o que é um alquim etérico. Às vezes você tem um ser que ele não está dentro das zonas planetárias, tá? Dentro das zonas planetárias. Porém, é um ser que seria muito importante que viesse participar aqui, né? Seja temporário, seja em alguma fase específica, tá, aqui do planeta, que ele vai ocupar uma alma, trocar, né, de estrutura com uma alma, tá, nas zonas espirituais. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, nas próprias zonas espirituais. Então, nós temos, em algumas zonas espirituais, principalmente de quarta dimensão aqui do planeta, almas que também estão trocando de estrutura, né, de estrutura para alguma missão específica, que esses são os alquins, que a gente chama etéricos, e que também são muito ativos em toda essa atividade planetária. Para quem se lembra lá, né, da grade planetária, quando tinha os sistemas Toplet e Stranglet, alguém lembra desses nomes, ou alguém já ouviu falar sobre esses nomes? Toplet e Stranglet, que eram estruturas etéricas, tá? Que muitas pessoas chamam de bombas, mas não são bombas, né? São estruturas que elas colocavam em risco, impediam muitas vezes que a grade planetária pudesse ter modificações, pudesse ter melhoramentos na sua estrutura, principalmente para, vamos dizer assim, nos tirar da Matrix. Então, nós tínhamos seres que encarnavam, vamos imaginar assim, vários seres encarnados. Alguns desses seres encarnados também trocavam, faziam processos walkings, e nós tínhamos seres desencarnados na quarta dimensão, quinta, sexta, mas alguns walkings dessas dimensões também, né, presentes ali, aonde aí sim se tinha uma segurança. Imagina, vários seres de comando Ashtar que precisariam fazer muitas reduções, tá, para vivenciar uma vida toda, ou ficar um tempo todo aqui, eles utilizam essas estruturas e vêm participar dessa moldagem, né, vamos dizer, dessa desarticulação dos dispositivos Toplet e Stranglet. Se alguém nunca viu falar sobre eles, uma hora dá uma pesquisada. Isso não é um assunto novo, né? Isso é um assunto bastante antigo já, tá? Bastante antigo já que muitas pessoas já comentaram. Então, a gente sabe que
que a grade planetária ela tinha, né? Muitos problemas antigamente. Então, só para a gente trazer, né, alguns exemplos, esse assunto é bem difícil, né, de entender. Os anjos não poderiam fazer esse papel? Poderiam, mas a gente às vezes precisa da ação energética. Né? Se nós formos analisar, por exemplo, assim, nós poderíamos experienciar sem encarnar, certo? Nós poderíamos experienciar sem encarnar. Por que a gente encarna? Só para a gente tentar fazer uma analogia, por que a gente encarna? Não é diferente a experiência estando encarnado? Você não está ali utilizando de uma energia animalizada, de uma energia. É diferente. Embora você poderia, por exemplo, ter um relacionamento numa quarta dimensão. Para quem já viu os filmes das colônias espirituais, por exemplo, lá se tem algumas coisas muito semelhantes aqui, porém é uma outra forma energética, é uma outra forma. Então, é a mesma coisa que a gente dizer, ou quando você vai analisar assim, né, para quem talvez vem mais das áreas de Umbanda, quando precisa ir numa zona mais densa lá, quem vai nessa zona mais densa fazer, né, o trabalho, a atividade que precisa fazer lá? Quem vai? Para dar um exemplo, não são os Exus que fazem esse papel de lá, porque eles têm uma forma energética, né, que ela é mais compatível, ela causa menos impacto, né, ela não desestrutura tanto o campo, a forma. Jesus, como a gente deu o exemplo, não baixou bastante a vibração para vir. Isso gasta muita energia, isso precisa uma alma que tem um processo muito aprimorado para fazer isso. Então, a mesma forma acontece no caso dos walk-ins. Porque é uma outra experiência, é uma outra forma de interação. Então, dessa forma que acontece, com os walk-ins precisa entrar seres que têm aquela capacidade, que têm aquele conhecimento, que têm aquela forma para poderem desenvolver aquele propósito. A gente não vai entrar em específico o que seria cada propósito, mas eles dizem, o nosso objetivo aqui é explicar por que, né, os walk-ins, qual a lógica disso, né? Muitas pessoas perguntando sobre o cordão de prata, né? Aquela alma, a estrutura física, ela continua ligada naquela estrutura de corpos sutis. Aquele cordão continua. Só que há a troca de almas. Então, aquela alma que é dentro, ela continua ali com aquele cordão ligando ela ali, tá? Nessa estrutura que abarca o planeta. Por isso que a gente primeiro explicou sobre corpos sutis. Se é um dos processos temporários, tá? Ou estases, como a gente falou, fica esse entrelaçamento, depois que se conclui, volta. Tem muitas coisas que de forma linear a gente às vezes ainda não consegue entender numa forma total, tá? Mas tem muitos walk-ins que eles vêm, às vezes, com um auxílio assim, vamos desenvolver uma tecnologia agora. Uma tecnologia, uma coisa que vai auxiliar aqui a humanidade. E também tem muitos processos ocorrendo nas zonas espirituais também, como a gente deu o exemplo aqui da grade planetária, assim como tem muitos outros. Aquele primeiro bolsão que foi removido, isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho que se faz os humanos, não é um trabalho que se faz os espíritos, é sempre um conjunto, um complexo emaranhado de energia, todos os processos que ocorrem aqui. Então, agora que a gente chega nessa fase da transição, uma fase de ápice, né, de clímax, como a gente muitas vezes chamou, esses processos eles estão aumentando. E muitas vezes nós vamos nos deparar, né, com pessoas que elas estão um tanto estranhas, né, modo de dizer aqui, porque elas podem sim estar participando de um processo walk-in, tá? E isso não é um processo que a gente precise ter medo, não é um processo, talvez muitas vezes nós já fizemos isso em outros momentos também. Vale sempre lembrar aqui, né, que a nossa mente, ela sempre tem ideia que tudo isso são espíritos, né, evoluídos ou outras almas que sempre fazem. Mas nós já fizemos várias dessas coisas muitas vezes, como por exemplo até em outros momentos que nós fomos mentores, que nós somos guias de outras almas, é um processo que vai, é como uma roda que vai girando. Então, às vezes, você pode ter isso, pode ter esse estranhamento.
Também a questão de campo, às vezes uma expansão de campo, às vezes em um walk-in que ele vem auxiliar nessa expansão de campo. Um temporário, por exemplo, depois ele retorna, aquela alma retorna, né? E ela tem um campo já aprimorado para ela poder expressar suas habilidades. Né? A gente vê muitos casos que estão acontecendo hoje, onde a própria ciência ela vem se perdendo assim no entendimento do que está acontecendo com as pessoas. Né? Então a gente começa a observar isso. O que eu queria perguntar para vocês, eu não queria, né? Vamos dizer, como é que se diz a palavra? Induzir, né? Ninguém a pensar que possa ser um alquim. Mas, em muitas vezes, você pode, né, até pensar em que você possa ser. Porque muitas coisas podem estar estranhas, diferentes, formas de entendimento, habilidades novas, interesses novos, né? Como a gente estava comentando antes, né? Que muitas pessoas estranham isso. Ó, o André pergunta aqui, mas um simples João Ninguém pode ser um walk-in? Vou tentar dar um exemplo aqui. Eu não sei se alguém se recorda lá da história de Zaqueu, lá a história de Zaqueu. O que acontece, né? O Zaqueu, ele ficou escondido lá de Jesus, né? Ele ficou lá escondido porque ele não se achava importante, ele estava com medo, né? Ele não se achava merecedor daquilo, e até que Jesus chamou ele, né? Falou para ele: desce da árvore, vem aqui que hoje eu quero, né, interagir com você. E claro que a gente está pegando só uma passagem, mas para mostrar que Deus, né, ou a forma que a gente quiser pensar, universo, como a gente quiser chamar, se expressa muitas vezes na simplicidade. Muitas vezes se expressa na simplicidade. Eu lembro de uma vez em uma projeção, e teve até uma menina que ela mandou isso também para a gente aqui, né? Que teve um encontro. Isso foi uma questão real que aconteceu, tá? Aconteceu um movimento assim aqui na fisicalidade, aqui no Brasil, porém a gente acessou isso de uma outra dimensão, fazendo uma projeção. Tinham várias pessoas importantes, tá? Da área espiritual, vamos dizer assim, reunidas. E, e todo mundo estava, vamos dizer, no físico, todo mundo estava querendo ou estava perto de algumas pessoas, que eram pessoas, vamos dizer assim, mais conhecidas, mais importantes, né? E quando a gente analisava da projeção, do ponto de vista espiritual, as almas, né, vamos dizer, das egrégoras que estavam ali, elas estavam perto de uma outra pessoa, quase todas perto de uma outra pessoa que era desconhecida daquelas pessoas em geral que estavam ali. E eu lembro que nessa projeção a gente até questionou por que todo mundo está ali na volta, né? Era um rapaz, estava na volta desse rapaz. E daí a resposta foi mais ou menos assim: veja com os seus próprios, né, com os seus próprios olhos, sinta com a sua própria energia. E aí permitiram que a gente pudesse, né, ter um acesso melhorado ali, e ali é onde tinha muita luz. Então, muitas vezes, né, Deus, o universo, a luz, né, ela vai operar, né, onde a atenção também não está, na simplicidade, no que aos nossos olhos muitas vezes pode ser um João ninguém, tá? Então, não dá para a gente pegar assim, a gente tem essa mania, né, de, vamos dizer assim, porque lá dentro do governo americano, do governo, né, não sei aonde, lá estão os walk-ins. Nem sempre. Lá tem também, mas nem sempre. Às vezes tem um walk-in muito mais perto de você, operando a modo de dizer, né, fazendo muitas, muitas muitas formas de auxílio, né? Às vezes para a humanidade, às vezes para comunidades, do que propriamente só onde existe poder, né? Só onde existe decisões. Então, então é assim, tá? Só para a gente entender isso, tá? Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta aqui que eu queria ver.
Uma reflexão aqui da parte. Por que sair falando que isso é ego? Depende, tá? Depende. Tem talvez pessoas que elas divulgam que elas são walk-ins, né? Até para se ter uma consciência que isso existe. Ter uma consciência que do que realmente acontece, do que faz parte, né, do mundo espiritual. Agora, de praxe, tá? De praxe, a maioria dos walk-ins, ou eles não têm consciência, ou se eles não têm consciência, aliás, ou se eles têm consciência, por segurança eles não revelam, tá? Porque é uma questão assim, ó, que não é só na questão, né, de você é isso, você é aquilo, você faz isso, foi aquilo, não é isso. Só que imagina, né, principalmente pessoas que elas têm uma visibilidade. Se você pegar o Chico tinha uma visibilidade, né, o Divaldo tinha uma visibilidade. Então, várias pessoas têm uma visibilidade. No momento que uma pessoa que tem visibilidade, ela vai lá e declara que ela é um alquim, ela fica muito visada por informações. Uma vez eu disse, até numa live, assim, a maioria das coisas que a gente fala aqui, os seres, né, de periculosidade, eles não têm interesse porque isso aqui eles já sabem. Eles já sabem. O que eles têm mais interesse é o que a gente traz no nosso campo energético, ou seja, da nossa mônada, das experiências que a gente navega multidimensionalmente, é isso que eles querem. Muitas vezes até o que está no nosso caixa, mas as coisas que a gente fala, assim, a maioria, para não dizer todas, eles já sabem. Então, isso mais ou menos é perigoso. Quem é um pouco mais, vamos dizer, conhecido, fica mais visado. Então, por isso que vocês não vão ver muitas pessoas conhecidas falando que elas são walk-ins, mas muitas podem ser, né? Podem ser até por às vezes estarem fazendo aquele papel, né? Estarem fazendo aquele propósito lá. Então, então sempre tem esses dois lados da moeda, mas tem propósito. Se ninguém fala sobre o walk-in, imagina, ninguém conhece, ninguém, né, vivenciou uma experiência dessa, e nunca se falou, fica só uma teoria. Fica só uma teoria. Então, por isso que existe uma questão de segurança e existe também uma questão de informação. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente entende. O que acontece? O nosso planeta, ele tem, até a pergunta do João aqui, ele tem entradas de walk-ins aqui ao longo de toda a sua história. Ao longo de toda a sua história. Inclusive, há momentos, né, onde a gente tem grande concentração disso, e há outros momentos, né, onde isso diminui um pouco. Qual motivo teriam para de divulgar? Às vezes para abrir a consciência das pessoas, né? Mostrar que, ó, existem seres assim, né? Tudo isso existe aqui no planeta, tá? Então tem isso também. Tá? Ó, daí aqui, deixa eu ver aqui a Cris comentando assim, um amigo sumiu. Só tá o corpo dele e uma outra alma. Será um Alquim? Foi diagnosticado como demência do lóbulo frontal. Aí, ó, esse assunto é muito interessante, tá? Porque o que acontece, assim, tem muitas almas aqui no planeta que elas têm falhas, tá, no córtex frontal. Não sei se tem alguém da área que poderia até explanar isso melhor que eu. Só tem algumas informações, assim, eu não saberia, né, colocar todo o... O que essa falha no córtex frontal? É como se a pessoa, ela acaba produzindo, né, picos de dopamina. Lembra quando a gente falou algumas vezes, assim, que principalmente esses seres que estão encarnando agora, diamantes e arco-íris e diamantes, mas já vem desde lá dos índigos, cristais, arco-íris, diamante. A gente vai nessa linha. Que eles têm uma tendência, né, a serem tristes, a serem muitas vezes, né, terem processos de depressão, às vezes irem para drogas, para outras questões, né? E
isso tem a ver mais ou menos com isso aqui que a gente está falando. Por quê? Porque a forma energética de adaptação, às vezes, ela é muita energia que se tem ali e não se tem um funcionamento, né, do que a gente às vezes considera usual. Então, eles vão buscar esses picos, né? A gente vê as crianças, às vezes, por que não se dá muita tela, muita coisa, elas gostam, né, de produzir picos de adrenalina, por exemplo, né? Picos de outros hormônios, aonde isso vai se tornando assim, então muitas coisas na vida não tem mais muito sentido, não tem, e isso tem a ver até, né, com a própria forma ali da memória semântica. A gente falou também numa oportunidade que nós teríamos uma explosão aqui no planeta de diagnósticos de altas habilidades, porque está expandindo esse campo. Esse campo se expandindo, ele acessa mais informações, só que muitas dessas informações já fazem parte da estrutura espiritual da pessoa. Ela só está conseguindo ancorar mais consciência. Então, tudo isso, né, só para dar um exemplo aqui, porque daria para fazer uma live só disso, né? Vai trazendo toda uma nova forma, toda um novo entendimento, e junto vamos dizer assim, uma sensação, né, de não pertencimento, ou às vezes sensação de vazio, de não ter, né, um encaixe nessas coisas, mas faz parte desse processo, tá? Se a gente for pegar, tem muitos seres, alguém perguntou aqui na história, né? A gente pegar, por exemplo, o Tesla, né, o Nikola Tesla, ele também teve um processo de walking. O que a gente entende, eu não gosto de vir aqui cravar a informação, é que ele teve e depois ele retornou, tá? Mais ou menos isso que deve ter acontecido com ele. Tá? Então a gente tem esses processos acontecendo de forma, né, usual aqui no planeta. Só que a gente ainda às vezes tem muito medo, porque se nós analisarmos terceira, quarta, quinta dimensão, nós ainda temos muito um entendimento de individualidade. Nós entendemos tudo como uma separação, como uma forma individual das coisas, né? E depois, quando a gente vai subindo em dimensões, nós vamos entendendo já numa outra forma, saindo dessa individualidade, saindo desta separação. Não sei se isso faz muito sentido para vocês, né? Esse assunto, inclusive, ele é um assunto bastante difícil, assim, da gente trazer informações lineares sobre, vamos dizer, quais seriam todas as capacidades, né, que um Alquim teria de trazer aqui para o planeta para executar essa missão, esse propósito ao qual ele vem, né? Fica às vezes até difícil da gente entender. Tá, mas por quê? Por que ele já não veio, já não encarnou? Por que ele não faz o negócio direto? Porque as experiências são experiências, existem energias, existem formas que são necessárias aqui. Se fosse assim tão simples, a própria espiritualidade, ela vamos modificar a grade planetária, agora só encarnam seres, né, assim, com essa característica X, Y aqui, e deu, né? Então, por isso que a gente precisa, aos poucos, né, ir abrindo isso. Tem alguma terapia para reverter? Não porque não tem como reverter isso, tá? Não tem, porque isso faz parte de um plano de alma, de um plano de alma. Hoje em dia, o vazio, o não pertencimento, ele está vindo também por esse alargamento, tá? Esse alargamento de consciência e de campo, que vai dando mais acesso à informação para todos nós. A gente até falou na live da semana passada, acho que a gente foi semana passada, que a gente explicou um pouco sobre as famílias de alma. Foi no Servir Planetário. A gente falou que o acesso nosso às nossas famílias de alma estão aprimoradas. Tem uma outra coisa que está vindo aqui, tá? Que isso a gente nem tinha conectado ainda. Eu não sei se alguém se recorda dessa live que a gente fez, onde nós abordávamos sobre a população planetária. Que a gente falava o seguinte, ó, população planetária, ela é estimada, né, em tantos bilhões, aí você tem uma faixa X que está encarnada e as outras almas estão nas zonas espirituais. O que acontece? O processo aqui, né, de vagas, e até você vê como tem lógica algumas coisas.
quando as pessoas aqui no planeta, elas são incentivadas, vou tentar fazer só uma analogia para vocês entenderem. Quando as pessoas elas são incentivadas a programações, vamos pegar assim, que elas vão ir ditando, essas programações, elas vão ir ditando alguns rumos da humanidade. A gente sabe, se nós formos pegar, por exemplo, o meu pai, eles eram 6 irmãos, né? Depois, eu e os meus irmãos já éramos 3, metade. Aí você vai pegar, nem vou falar porque a minha mãe disse que eu tenho uma penca de filhos, mas se você for pegar, muitas pessoas da minha geração ou tem um, máximo 2, ou não tem filhos. Isso pegando aqui o nosso mundo, aqui Brasil. Então existem muitas coisas, tecnologia, né? Mas existe uma indução muito forte no mundo das pessoas não terem filhos. Nós falamos certa vez que quando você encarna, né, hoje, né, nesse contexto atual, você disputou essa vaga com mais 3 almas, tá? Porque eram 4 almas para uma vaga nessa questão, antes de ter todos esses processos grandes de exílios que está tendo agora, tudo mais. Mas, para quem nasceu ali década de 70, 80, 90, 4 para 1. Tá? Então, às vezes, tem até, os processos de walk-in são até oportunidades de experiências, tá? Podem ter ali por essa falta de opção de encarnação também. Não sei se isso faz sentido para vocês e o porquê que às vezes existem agendas aqui no planeta que elas induzem para continuar tendo esse controle. Porque se, né, não vem a quantidade necessária de almas para cá, o processo não anda. Mas a gente tem muita população, tem 8 bilhões, sim, mas e nas zonas espirituais tem quanto? Éramos 40 e tantos bilhões de almas aqui no planeta até pouquinho tempo. E ainda tem os processos de muitas almas que não conseguem mais ter campo. Então você pega a própria Matrix operando, né? A Matrix ela opera de uma forma muito intensa para quando as pessoas elas estão encarnadas, né? Quando as almas estão encarnadas, elas vibrarem em medo, né? Insegurança, escassez, né? Essas coisas. E muitas vezes, quando elas desencarnam, elas continuam perturbadas. Até um tempo atrás, elas se perturbavam muito. Eram as zonas umbralinas recheadas de almas, né? Até porque elas se formam por ressonância de energia, elas extremamente povoadas. Então, muitas vezes, até retornavam almas para cá que ainda nem tinham condições, muitas vezes, de já estar retornando, porque se tinha uma escassez de consciência, né? Uma escassez. Então, os processos de walk-in, eles ajudam também a manter esse equilíbrio. Não sei se isso faz sentido ali para você. Então, você imagina, existe um movimento muito grande, né, de movimentação da grade cristalina acontecendo. E muitas pessoas vibrando no medo. Se você pegar hoje, assim, qual é, por exemplo, a porcentagem de almas que conseguem ter uma vibração adequada aqui no planeta? Se você vai, às vezes, no analisar própria estrutura de governos, própria estrutura que foi... Quem consegue adentrar lá e não ser corrompido, por exemplo, na grande parte do mundo? Quem consegue, né, modificar alguma coisa, trazer uma consciência nova? Então, às vezes, um processo walk-in, ele facilita alguns processos, lembrando, tá? Toda essa estrutura funcionando junto, como a gente disse. Existem walk-ins etéricos, existem walk-ins, né, que vêm aqui para a fisicalidade mesmo, e tudo isso vai funcionando para que o planeta se modifique. Então, o que a gente pode dizer é que cada vez mais está tendo uma seleção de almas. Porque antes tinha uma pergunta assim, né? Se todos os walk-ins eram seres evoluídos. Geralmente, eles são mais evoluídos do que aquela alma que eles estão fazendo a troca, tá? Mas não quer dizer que eles sejam seres, né? Embora tenham muitos desses walk-ins que vêm com uma consciência extrema, profunda, né? Que dá para dizer assim, impactam aqui o processo de história da humanidade.
né? E até eu ia perguntar se isso faz sentido para vocês também. Deixa eu ver aqui, não tem mais tempo. Íamos se assustar também com tantos desencarnes e vibrações inferiores e nascimentos de bebês. Faz sentido. Não é que pegam almas pouco evoluídas. Tudo tem um contexto. Nenhum caso é igual. Nenhuma forma de walk-in pode dizer, não, os walk-ins eles vêm para fazer isso. É muito dinâmico tudo isso. É muito dinâmico. Às vezes você precisa, sei lá, que venha alguém, né, que cause um impacto, vamos dizer, na área da espiritualidade. Então você precisa que venha alguém que cause um impacto na área da ciência. Comudo? Outras vezes você precisa de alguém que cause um impacto, né, numa comunidade, num governo, num lugar. Então, é mais ou menos assim que vão se tendo esses auxílios, tá? Uma coisa que eu já comentei numas lives, né? Embora às vezes eu tenha até um receio de passar muitas informações assim, mas vocês lembram que em determinado momento eu disse assim, ó, quando eu nasci aqui no planeta, quando eu vim nascer aqui no planeta, existia uma alma muito preocupada com esse meu nascimento. Esta alma, ela tinha uma preocupação com a minha respiração, se a minha respiração ia funcionar bem, né? O que acontece seguido comigo aqui quando eu falo aqui para vocês que outra vez eu tive crises, tive coisas, porque o que pega, né? Sinusite, seguido. O que acontece? É o Pedrinho, meu filho. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu estava nascendo, o Pedro já estava observando isso. Porque então você vê como às vezes a gente entende um plano de alma, né? Assim, a gente possa fazer. Então ele veio, vamos dizer, participar ali, observar. Naquele momento ele poderia estar sendo, sei lá, um guia, um mentor que ia ficar um tempo ali para depois ele. Nós queremos, né? Uma coisa linear, assim, como se isso é usual sempre. Não sei se isso faz sentido para você. Dei um exemplo, não estou falando de walk-in, tá? Não, essas coisas que às vezes a gente acha, né? E é por isso que eu digo que o walk-in é diferente. Possessão e não sei o quê. Porque já existe todo um planejamento que isso vai acontecer. Ele acontece ali, naquele momento, né? Não, vamos dizer, veio ali e ocorreu aqui. Planejamento. Então é diferente, não existe processo walk-in, né? Vamos dizer, negativo. Teria que, aí é um processo diferente, teria até que, vamos dizer, desencarnar aquela alma ali, né? Porque existem guias, então isso não é um processo assim que se tenha, né? Conectar aqui, não é um processo que teria uma facilidade de ocorrer, vamos dizer assim, não é porque teriam que ser furadas muitas barreiras, que pode ser uma alma bastante endurecida, tem seres, tá, que estão acompanhando essa encarnação. Mas, assim, um tempo atrás, as zonas espirituais aqui do planeta, elas eram, né, um verdadeiro bagunça, assim. Hoje, com todos esses processos de exílio reduzidos que a gente já falou da grade planetária, existe uma ordem muito. Até as pessoas às vezes perguntam assim: essa determinada nave confederada
Para fazer isso, teria que ter muita destreza e muito menos e muito mais. Já era. Não sei se isso faz sentido também para você. Operar trevas no planeta nesses momentos, tá? Não está fácil, principalmente nas zonas aqui no planeta. Nós estamos como humanos e aqui ainda é essa de reorganizar aqui na fisicalidade, vindo do intraterreno. Nós vamos ver muitas estruturas desmanchando, nós vamos ver, né, surtando muita coisa acontecendo, porque agora é o ajuste aqui, né, que está sendo feito. Ok? Exatamente. Muitas tecnologias que a gente também imagina lá, assim, ó, os Pleiadianos tecnologias com a gente, no andamento das tecnologias. Então, você imagina, às vezes, né, você... Ó, pegaram aquela fórmula, fizeram assim, conectaram esse elemento com essa coisa, blá, 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 mas falta ainda um pouco de consciência tudo isso. E aí vem um Alkin Pleiadiano, por exemplo, destreza é muito fácil. Ou vem um Alkin Siriano genética. E ele consegue, por exemplo, trazer uma solução de uma forma física aqui, né, para um câncer, por exemplo, como vocês estavam comentando aqui no chat. Então, sempre tem um propósito, tá? Sempre tem alguma questão. A grande reflexão que a gente deixa, tá? Pode acontecer de um Alkin não conseguir ter sucesso na missão. É muito difícil, assim, Wendel, porque os propósitos, a gente é guiado neles, a gente não precisa ter consciência, né, que está fazendo. Às vezes tem pessoas que encarnam, porque elas são apenas, né, como é que se chama? Elas estão ali apenas transmutando energia. E a vida dela, às vezes, ela pode achar que é um caos, mas ela está ali fazendo o que ela veio com propósito. Entende? Um alguém pode ser uma consciência sua em outra dimensão ou linha temporal? Eu acredito que não, porque se não, né? Se você vem com. Aí na verdade, você está só ancorando mais consciência sua mesmo, tá? Integrando aquela parte sua. Tá? Daí modificaria um pouco na questão dessa troca. Na questão dessa troca. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mas a grande pergunta, com isso que a gente trouxe aqui, deu para entender um pouquinho melhor? Deu para refletir um pouco melhor isso? Tipo uma fusão de consciência, das consciências. Dá para fazer uma reflexão mais profunda, buscar uma análise. Sabe por que a gente diz assim, nisso? Porque muitas dessas informações vocês têm. E conforme alguma parte de informação vocês escutam, né, vocês conectam, é como se isso vai fazendo um andamento. Por isso que para cada um vai ser diferente, vai fazendo um andamento e pegando formas adormecidas que estão na consciência de vocês. O grande objetivo que a gente traz os assuntos aqui no nosso canal é para isso, tá? Eu nunca falei isso dessa forma, mas é mais ou menos assim que acontece. Porque lá no inconsciente, entre o consciente e o inconsciente, tem muitas informações cliques, né? Vamos dizer, cliques que se faz com coisas que a gente diz aqui, vão levar você, né, para buscar aprimorar estas informações, tá? Então, seria mais ou menos isso. Isso. Na questão do walk-in, né, tem esse estasis, o walk-in, que não se troca, né, é como se fica intercalando ali ao mesmo tempo, tá? Ok? Então, é mais ou menos isso, pessoal, que a gente queria trazer hoje, tá? Espero que, de alguma forma, possa auxiliar, né, possa direcionar. Queria agradecer, desejar também uma excelente semana.
Um grande abraço, então, e até mais.